queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual foi o dia mais marcante da sua vida? Desde a sua infância até hoje. Aí talvez você diga assim para mim: mas pastor, foi quando eu aceitei Jesus, foi quando eu encontrei Jesus. Tudo bem, vamos deixar então esse dia da sua salvação um pouco de lado e pensarmos em outros dias que tenham sido importantes para você. Qual o dia da sua vida, da sua história, que você diria para mim, olhando nos meus olhos, dizendo assim: pastor, este foi o grande dia da minha vida? Se você relembrar, é claro que para quem está do lado da sua esposa, vai dizer assim: é o nosso casamento, porque você não é nem doido de falar que não é? Mas só na sua mente, você e Deus, qual foi, até hoje, até agora, o grande dia da sua vida? Eu queria compartilhar com você 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. A minha tradução é um pouquinho diferente da sua, mas a diferença são pequenas. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 29 até o versículo 44. É um pouquinho longo esse texto, mas ele tem um conteúdo muito interessante. Qual foi o grande dia da sua vida? Pense nisso. Logo em seguida, Mateus, capítulo de número 24, isso, do 29 até o 44. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Ele acrescenta algumas coisas sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a volta de Jesus. Lucas 21, apenas 3 versículos, do 25 ao 28. Lucas 21, do 25 ao 28. Haverá
sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Independente da nossa posição escatológica, independente da nossa teologia escatológica, sejamos nós amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, não importa a posição escatológica que nós defendemos, existe algo em comum, que é a veia central de toda a questão da escatologia. Existe algo que, por mais que as posições sejam diferentes, ou tragam alguns sentidos diferentes, nós cremos que algo central vai acontecer, e é justamente a volta de Jesus, que é o centro da nossa fé. Quem profetizou que iria voltar foi o próprio Cristo. Jesus, ainda aqui no seu ministério na terra, ele falou da sua segunda vinda, ele prometeu que viria, ele inclusive traçou os acontecimentos. O que você leu em Mateus 24 é o próprio Cristo que está dizendo, é o próprio Jesus que está falando a respeito das coisas que viriam suceder e que logo em seguida, logo bem próximo, ele voltaria. E uma coisa interessante, meus irmãos, é que a palavra diz que sinais e prodígios aconteceriam. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos profetas. Inclusive o capítulo 24 de Mateus diz assim no versículo 22: se esses dias terríveis do fim não fossem eles abreviados, a Bíblia diz, ninguém seria salvo. Se esses dias, se Deus não os encurtasse, eu e você, nós não suportaríamos. Em amor a nós, Deus abreviou os dias do fim, e então, por isso, nós podemos vencer essa batalha. Qual o grande dia da sua vida? Qual foi o dia que mais marcou a sua história? Qual foi o dia que você hoje, até hoje, você não esquece? Porque foi o dia mais importante da sua vida. É sobre isso que eu quero meditar com você. Queria pedir permissão a você para que nós colocássemos um tema nessa mensagem de hoje, e que nós a chamássemos de o grande dia. Porque para nós, assembleianos, presbiterianos, batistas, independente da nossa denominação, para nós que conhecemos a palavra de Deus, a volta de Jesus é a nossa vitória concretizada. A volta de Cristo é o que eu e você mais esperamos. A volta de Jesus deve ser a nossa mensagem. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. É lícito sim pregar de um Deus que cura doenças, que dá prosperidade, de um Deus que resolve nossos problemas. Sim, claro que é. Mas nós não podemos pregar só isso. Se tem uma coisa, viu, pastores? Se tem uma coisa que a igreja precisa levantar no século 21, nos últimos séculos, é a bandeira da mensagem da volta de Jesus. Você já viu, eu não sei se aqui em Bom Jesus está assim, lá para o lado de Patrocínio está. Quando você fala assim, já vi de tudo, agora não precisa acontecer mais nada. Acontece algo que você fala assim, meu Deus. Você fala assim, eu pensei que eu já tinha visto de tudo. Mas não, acontece alguma coisa e você é surpreendido. Quando você pensa que já viu de tudo, acontece algo que te surpreende.
qual é o grande dia da sua vida. A Bíblia relata um grande dia. A Bíblia relata o dia da volta de Jesus. E eu quero ver com você 3 características desse grande dia. 3 coisas que a Bíblia nos mostra a respeito da volta de Jesus. Diante do texto que nós lemos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que esse grande dia da volta de Cristo, ele será repentino. Eu não sei se você observou o que Jesus disse. O dia exato, os anjos não sabem, nem o Filho sabe. Isso compete ao Pai. Meus irmãos, o texto de Marcos capítulo 13, versículo 9, quando ele fala da volta de Jesus, ele diz assim, ele fala da seguinte expressão, estai vós, ele está falando para nós, estai vós sobre aviso. Ou seja, Mateus diz o seguinte, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando o Fábio era jovem, ele sabe que tinha um cântico com essa letra. Nós cantávamos muito isso, né? Assim como um relâmpago. Você já viu um relâmpago como é rápido? Você já viu como que ele corta o céu de uma forma tremendamente rápida? E o contexto bíblico, para que nós possamos compreender e entender sobre a volta de Jesus, e que ela será repentina, o que a Bíblia pede de mim e de você, não é que a gente fique julgando as coisas que acontecem, mas que a gente esteja vigilante e preparado. Olha o que Mateus escreveu. Ele disse assim, portanto, vírgula, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, porque a hora que vocês não cuidarem, Ele vem, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, preparação do coração, vigilância. Se um pai de família souber a hora que os ladrões vêm à sua casa, ele vai defendê-lo naquela hora. Mas como ele não sabe qual é o dia do assalto, ele tem que se prevenir sempre. E a pergunta nesse primeiro ponto para você é se você está vigiando e se preparando para esse grande dia. Porque o grande dia da igreja, ele será repentino. Nós não podemos dizer que é hoje ou amanhã, mas temos que estar preparados como se fosse hoje e amanhã. Ninguém deve se eximir da vigilância. Eu vejo uns crentes assim, pastor, eu estou orando, está orando, mas não está vigiando, irmão. Deixa eu te falar um negócio, oração sem vigilância é inoperante. Vigilância sem oração é ineficaz. As duas coisas têm que caminhar junto. Vigiai e orai. Não adianta você orar e ficar com namoro pecaminoso. Não adianta você orar e a sua boca ser suja de palavrões, de palavras inconvenientes. Não adianta você orar e suas atitudes dentro de casa não serem atitudes de pessoas que servem a Deus. Não adianta a gente orar e querer o dinheiro só para a gente e não entregar o que é de Deus, isso é roubo. Não adianta a gente vir à igreja, a gente está na escola dominical, a gente ter o nome da gente num hall e nós não servimos ao Senhor. Nós temos que preparar o nosso coração, porque vai chegar uma hora, vai chegar um momento, vai chegar um dia que o grande dia vem. Vigiais, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Você tem vigiado? Como está a sua vigilância? Se você fosse um vigia e fosse contratado por uma firma, você já viu aquela história?
cara foi contratado para ser um vigia da firma. No outro dia o patrão chegou e perguntou: e aí, correu tudo bem? Ele falou: tudo bem, pastor. Tudo bem, patrão. Maravilha. Mas eu queria ter uma palavrinha com o senhor. Ele falou: pode falar. Olha, essa noite eu sonhei que o senhor sofreu um acidente. Eu acho que o senhor tem que tomar cuidado. O patrão mandou ele para o departamento pessoal: manda embora. Mas por que o senhor vai me mandar embora? Se você sonhou, é porque você dormiu. E vigia não dorme em serviço. O grande dia será repentino. Será repentino, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: estejam alertas e vigiem. E olha só, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Sabe o que Pedro está dizendo? Que crente que não é vigilante é presa do capeta. Primeira coisa, o grande dia será repentino. Segunda coisa que eu quero ver com você, a respeito desse grande dia, é que ele será um dia pessoal. O que é pessoal? Não são os anjos que vão voltar no lugar de Jesus. Não são os apóstolos, os 11 apóstolos, ou vamos dizer os 12, porque Matias entrou lá depois, que vão voltar no lugar de Jesus. Não são os grandes líderes religiosos da reforma protestante que vão voltar no lugar de Jesus. A Bíblia fala que o grande dia, a volta repentina, ela é pessoal. Sabe por que ela é pessoal? Porque quem vem como um relâmpago, quem vai chegar surpreendentemente é o próprio Jesus. É Ele. Nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos contemplar as marcas nos seus pulsos dos pregos. Nós vamos contemplar os seus pés. Veja bem, preste atenção, a Bíblia não fala isso, mas você pode estudar a história. Quando os prisioneiros romanos eram crucificados, a cruz, ela tinha um lugar embaixo, onde eles apoiavam os pés eram pregados ali, eles apoiavam. Por quê? Porque eles morriam geralmente asfixiados. Então eles levantavam o corpo para poder respirar um pouco. Eles apoiavam a força ali, embora com os pés pregados. Jesus foi tão covardemente machucado que lhe colocaram uma coroa de espinhos. Essa coroa foi com ele para a cruz. Devido a essa coroa, o tamanho e a largura dos espinhos entrelaçados, ele não tinha como suspender o corpo, porque cada vez que ele tentava suspender o corpo, a sua cabeça, os espinhos fincavam mais e mais. A Bíblia diz que ele foi açoitado. Então vamos voltar ao nosso tempo de criança. Alguma vez, você quando criança, ou até agora recente, tomou um tombo e machucou o joelho, ralou o joelho? Antigamente a minha mãe usava metiolate, você lembra? Aquilo era bom que não doía. Mas presta atenção, quando você machuca e a sua pele sai, você fica ali com aquele machucado, você vai e cola uma gaze em cima. Espera mais ou menos assim umas 3 horas, 4 horas. Depois você tira, Ricardo. O que acontece quando você puxa? Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Salvador, ele estava chicoteado pelo chicote romano que tinha pontas de osso nele. E quando eles batiam nas costas, eles fincavam. E quando eles puxavam, eles arrancavam carne. A pele estava dilacerada, sangrando. Eles pegam, colocam nele uma cruz para ele carregar de aproximadamente quase 60 quilos. Ele tem que arrastá-la mais de meio quilômetro pela cidade, pelas ruas da cidade, que não era piso limpo de asfalto, mas eram pedras, eram lugares difíceis.
e sobre ele colocaram o manto dele. Agora pensa bem, ferida aberta, machucado vivo, e o manto ali em cima, colando, né? Peso em cima, dor, angústia, o corpo já não aguenta mais, coloca um outro para carregar a cruz para ele. Quando chega lá em cima, a palavra diz que eles pegaram o manto e... Você já parou para pensar se fosse você? Só de eu falar para vocês me deu vontade de ficar assim aqui. Pensa bem. Mas a palavra diz que Jesus disse assim. Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 11, ele diz: os anjos disseram para os apóstolos, quando eles viram Jesus subindo, eles disseram assim: varões galileus, esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, assim virá do modo como viste subir. Os filmes, os quadros, as pinturas sobre Jesus chegam a ser ridículos, irmãos. Aquele Jesus ali não é o meu, não. Um cabelo tão sedoso que parece que ele foi no salão. Uma pele tão limpa para quem enfrentava deserto da Judéia. Irmãos, no grande dia, quando ele vir, ele vem pessoalmente, e nós vamos ver, vamos contemplar quem realmente ele é, da forma verdadeira que ele é, do jeito que ele é, porque diz a palavra que até os que morreram vão ressuscitar para se encontrar com Jesus no grande dia. Ou seja, não me importa se eu morrer antes dele vir, o meu lugar está garantido, porque quando ele vir, ele vem de forma repentina, mas ele vem de forma pessoal. É ele que ressuscitou, é o Galileu, é o Nazareno, é ele, aquele que deixou a sua glória para assumir o meu lugar. É ele que vem, é ele. Ninguém vai tomar o lugar de Jesus. Aparecerão pessoas dizendo: eu sou o Cristo, olha, o Cristo está em tal lugar, mas a Bíblia diz: cuidado para que não vos engane, porque onde estiver o corpo, ali estarão os abutres. Sabe o que significa isso? Eu e você, quem tem coração fortalecido, quem tem fé cultivada na palavra, nós vamos saber muito bem quem é Jesus e quem não é. Porque o nosso Jesus, ele vem pessoalmente. Pessoalmente. Meus irmãos, como que a gente precisa falar isso para as pessoas que estão lá fora? A gente quer conquistar as pessoas só pelo aquilo que Deus faz. Nós temos que trazer as pessoas por aquilo que Deus é. E Deus tem um propósito na história. E esse propósito vai se cumprir no grande dia da volta do nosso Salvador. Qual é o grande dia da sua vida? Deixa eu te falar o que a Bíblia diz. A Bíblia fala o seguinte em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam lá a besta, como também o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Ele vai no versículo 11 ao 15 dizendo assim: então eu vi, João viu, um grande trono branco, e aquele que nele assentava-se. Também eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono, e foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, e foram julgados um por um. E se alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. A solução para nós é a salvação. Triste fim para os zombadores, triste fim para o joio que vive no meio do trigo, triste fim para aqueles que são amigos do Evangelho, que vêm aos cultos, que acham legal as nossas músicas, mas não tomam uma posição
diante de Jesus, porque no grande dia da sua volta, Ele virá pessoalmente, e Ele vai instaurar o julgamento, o dia final, a instauração da eternidade com Ele. Ele vem pessoalmente para fazer isso. Ele não manda ninguém, Ele não tem secretário, é Ele. Primeira coisa, repentino. Segunda coisa, pessoal. Você está preparado para esse dia? Você está preparado para esse dia? Qual foi o grande dia da sua vida? Terceira e última coisa que eu quero ver com você é que, além de ser repentino, além de ser também de forma pessoal, a terceira e última coisa que eu quero ver com você, obrigado, é que esse dia, ele será também glorioso. Glorioso. Às vezes a gente se encanta tanto com as coisas que os homens fazem, a gente vê uma abertura de uma Olimpíada, a gente fala, olha que lindo, que maravilhoso. A gente vê uma abertura de uma Copa do Mundo, olha que lindo, olha que maravilhoso. A gente vê um mosaico que a torcida de um time faz, olha que lindo, olha que maravilhoso. Meus irmãos, você quer ver uma coisa linda e maravilhosa? É o dia que Jesus retornar. Porque quando Ele vier, Ele vem de forma gloriosa. O Império Romano chamava de triunfante o exército quando vencia uma batalha. E então os portões de Roma se abriam, e o exército entrava pela cidade, nos seus cavalos, seus guardas totalmente armados, trazendo aqueles que haviam sido presos, seus inimigos, humilhando-os, e eles eram recebidos por os habitantes de Roma como forma de triunfo, ou seja, eles eram conduzidos na cidade por triunfo. E aí Paulo diz, olha meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, Cristo é aquele que conduz a igreja em triunfo. E deixa eu falar uma coisa para você, assembleiano, presbiteriano, batista, o nosso triunfo não foi com as nossas forças, o nosso triunfo foi para a glória dEle, foi Ele, é dEle a glória, é Ele que fez, o triunfo é dEle. Irmãos, quando Jesus nasceu, Fabinho, eu fico pensando numa manjedoura. Nem nós hoje deixaríamos nossos filhos nascer numa manjedoura. Nasceu numa cidade, Belém. Viveu a infância e a adolescência numa cidade pior ainda que Belém, em Nazaré. Era pobre de marré. Como que você fala que ele era pobre? Claro, se você observar quando José e Maria foram oferecer sacrifício após o nascimento de Jesus, eles levaram uma pombinha. A pomba era o animal mais para que os pobres pudessem fazer. Quem olhava para Jesus naquele tempo, não diria que Ele é o glorioso do último dia. Não falaria isso. O profeta Isaías disse, ele não tinha formosura, aparência nem formosura. Paulo em Filipenses ele escreveu que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a si mesmo ele se humilhou. O próprio Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido. O ministério de Jesus aqui na terra foi para a glória do Pai, mas quando Ele voltar, Ele vai mostrar para você e para mim a glória dEle, a glória dEle. Mateus diz assim, então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder, e muita
Repita comigo: e muita glória. Ninguém poderá comparar a glória de qualquer evento com a glória que há de vir com aquele que é todo poderoso. A vinda de Jesus, irmãos, é gloriosa. Eu quero encerrar esse ponto citando uma coisa para você. Quando Jesus foi crucificado, Pilatos, na verdade, ele não queria, não. Ele ficou meio, lavou as mãos. E Pilatos, para dar uma alfinetada nos sumos sacerdotes, mandou colocar uma placa na cruz. Dizendo assim: este é o rei dos judeus. Jesus não mandou colocar lá aquela placa, foi Pilatos que, bolou aquilo ali. Tipo uma zombaria daquilo que estava acontecendo. Os sumos sacerdotes ficaram bravos. Essa placa sumiu na história. Quando eu vou para o Apocalipse, que o Apocalipse relata a vinda de Jesus, olha só que coisa incrível que a gente descobre. Lá na crucificação, Pilatos mandou botar a placa de madeira: este é o rei dos judeus. Só que no Apocalipse diz que quando ele vier no grande dia, no dia repentino, no dia pessoal, no dia glorioso, Apocalipse 19, versículo 16, diz assim: e ele virá, tendo no seu manto um nome escrito. Sabe qual é o nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que Pilatos quis zombar, o que Pilatos quis humilhar, o que Pilatos escolheu para provocar, Deus agora escreve no manto do seu filho, e ele vem, porque ele não é só o rei dos judeus, ele é o meu, o seu, o nosso rei. A ele toda a glória, toda a honra, a ele seja tributado todo louvor. Qual foi o grande dia da sua vida? Independente da resposta que você me der, eu vou ousar a dizer a você que o grande dia da nossa vida ainda não aconteceu. E mesmo que nós venhamos a morrer, ele não deixará de ser grande. Porque o grande dia da nossa vida será o dia que o nosso Senhor e Salvador retornar para levar você e eu, nós, como triunfantes, para a glória de Deus. Como você tem esperado? Como tem sido a vigilância na sua vida? Que lugar a Bíblia tem ocupado na sua história? Há 5 anos atrás nós chegamos em Patrocínio. A minha ovelha está aí acompanhando a Cátia, ela não me deixa qualquer coisa, perguntem para ela. Nós tínhamos 5 adolescentes na igreja. Dos 5, 3 iam embora, iam para outra igreja, e 2 só estavam lá porque os pais não saíam. Nós tínhamos 5 adolescentes na igreja. Hoje nós temos 63 adolescentes. Quando nós chegamos lá, nós tínhamos 4 congregações. 4 congregações. Hoje, uma dessas congregações é igreja. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. O nosso templo lá é menor do que o de vocês. Mas quando a gente chegou lá, tinha dia que o culto acabava, a gente ia para casa e chorava. Um culto de domingo à noite, com no máximo 30 pessoas. A gente chorava. E eu não vou negar para você não. Teve um dia que eu falei assim: Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu não estou entendendo nada. Vou falar um negócio baixinho para o pessoal lá de Patrocínio não escutar. Se bobear, o ano que vem nós vamos ter
2 cultos. Não cabe, não está cabendo. Sabe, meus irmãos, é Deus que faz todas as coisas. E imagina quando Ele retornar. E eu espero que nesse grande dia, você esteja do mesmo lado que eu. Então, quando alguém te perguntar qual foi o grande dia da sua vida, você pode até falar, mas não esqueça de dizer: olha, mas o grande dia mesmo está por vir. Será o dia em que Jesus retornar para levar a nós, igreja do Senhor. Igreja do Senhor. O mercado está vazio, o seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Ele vem me buscar. Que esse seja o grande dia da sua vida. Esperamos por esse dia. E o texto de Lucas que nós lemos, ele diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, vírgula, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Crente não foi feito para andar cheirando o chão. Crente não foi feito para andar olhando para baixo. Crente, filho de Deus, não foi feito para andar esfregando a cara no chão. Nós não andamos humilhando pelas circunstâncias e querendo, somos fracos, somos os pobres coitados. Quando Abraão estava na sua tenda, e ele estava deprimido, Deus o chamou e disse: Abraão, sai da sua tenda. Abraão foi lá e saiu. Aí Deus diz assim: olha para o céu agora. Quantas estrelas? Se é que você pode. Porque assim como o número dessas estrelas será a sua descendência. Veja bem, problemas, espinhos na carne, nós temos, mas nós fomos chamados para olhar para cima. Nós fomos chamados para olhar para cima. Nós fomos chamados para olhar do céu, para o céu, porque vai ser do céu, será do céu que virá a nossa redenção. Por isso, anime o seu coração, coloque um brilho nos seus olhos, coloque um sorriso no seu rosto, enfrente a vida, mas olhe sempre para cima, porque lá está o autor, o consumador da nossa fé, e Ele vem repentinamente, pessoalmente e gloriosamente. Eu espero que você se prepare para esse dia, porque será realmente o grande dia da nossa vida. Deus abençoe. Eu não sei se você já pensou nessa decisão que tem implicância com o dia mais importante da sua vida. E o que a gente leva no final do culto desta noite é que o dia mais importante ainda não chegou. Ele ainda vai acontecer. Tem alguém que hoje vai tomar a sua decisão com Cristo, olhos fechados. Você vê o culto, como o pastor pregou, gosta das músicas, acha legal, mas ainda não tomou uma decisão. Você precisa fazê-lo. Se você ainda não fez, hoje é o dia de fazer essa tomada pública de decisão. Você já sabe que você não pode viver em outro lugar. Já sabe que se ficar onde está não vai dar certo.
E Deus já te chama e você percebe isso. Onde está você? Primeira pessoa, tem alguém? Se tem, hoje é o dia. Não é liquidação de feira, não vamos insistir aqui, é decisão mesmo. Onde está você? Tem alguém? Se não tem, a gente vai encerrar o culto. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele ponha em você a paz. Estende as mãos para o alto. Antes que a gente termine, se lembre, estamos nos 30 dias de oração e jejum pela pátria. Então estende a mão lá para o céu assim, nós abençoamos a nossa pátria, nós oramos pelo nosso Brasil, nós declaramos que o Brasil é do Senhor e te pedimos, Senhor, quebra o arco e corta a lança e guarda esta nação. Toma, ó Deus, a vida do teu povo, a igreja do Senhor. Todos nós nos colocamos nas suas mãos, repreendemos todo o poder das trevas, repreendemos todo o mal, declaramos, Senhor, sobre a nossa nação a bênção, a prosperidade, a paz que só o Senhor pode dar, e te pedimos em nome de Jesus, guarda a nossa nação, em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém.